Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu devo estar falando um pouco embolado porque eu tô com uma afta horrível na boca, tá? Tá essa região aqui toda tá dolorida. Então minha voz vai ficar um pouquinho embolada assim mesmo. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre 6 livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu tenho muita, mas muita vontade de reler. São livros que me deixam muito feliz toda vez que eu olho pra eles na estante, toda vez que eu me recordo de suas histórias. Então, digamos que são livros que têm para mim um valor sentimental mesmo. É mais aquela questão afetiva, sabe? Então eu quero compartilhar com vocês. E assim como eu gostei, eu também espero muito que vocês gostem. Se você também gosta de vídeos como este, deixa um joinha aí pra mim, tá? Porque isso ajuda muito. Se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. E não se esqueça que vai estar linkado aqui na descrição o meu Instagram. Então se você quiser acompanhar o meu conteúdo por lá também, ficar por dentro das resenhas que eu faço por lá, dos livros que eu mostro por lá também, ó, eu vou gostar muito. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é que eu mudei um pouquinho, né? Não sei se vocês perceberam. Eu não estava usando muito o fundo aqui da minha estante como cenário. Eu estava usando a câmera virada de um outro lado, porque eu acho que a luz pegava melhor. E eu deixava uma luzinha colorida assim, pegando na parede e tal. Mas enfim, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham que fica melhor, mais apresentável. Se é a minha estante de fundo ou se eu deixo do jeito que tá no último vídeo que eu fiz. Vocês vão conseguir comparar no último vídeo que eu postei aqui, né? Que é o vídeo das minhas leituras do mês de janeiro. Então lá ainda tá diferente e agora meio que mudei aqui. Enfim, não sei nem se vocês vão conseguir notar essa diferença. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui é esse livro aqui que se chama A Seca, da autora Jenny Happy. Eu tenho esse livro aqui nessa edição da Tag, né? Tag Livros, e é uma edição muito bonita por sinal. E neste livro, gente, assim, eu amo esse livro, ele tem, assim, um valor pra mim, sabe? E não é muito pela história, na verdade, todos os livros que eu vou mostrar aqui, não é muito, assim, pela história, sabe? Que eu fiquei, assim, preso, né? Digamos que eu fiquei conectado a elas, mas é mais pelo momento que eu li, pela memória afetiva que acaba ficando, né? E que me traz boas recordações e tal. Então o primeiro livro é esse, A Seca, da autora Jenny Happy. E ele é um thriller que ele é ambientado em Kyohana, né, uma cidadezinha que fica localizada no norte da Austrália. A história aqui tem como pano de fundo uma grande seca que marcou mesmo a Austrália, ocasionou várias queimadas também. Então a autora que meio que usou esse cenário para poder construir o romance. Nós temos como protagonista principal aqui o agente, o ex-agente, né, policial, o Iron Falk, que ele retorna à sua cidade natal, né, que no caso é aqui, Kyohana, para poder investigar um crime, um assassinato em massa, que envolve toda uma família, tendo como principal suspeito o seu melhor amigo de infância, chamado Luke Handler, que é até então o principal suspeito de haver assassinado a esposa e o filho dele, deixando somente uma filhinha, né, uma criancinha, bebê de 2 aninhos viva. Então a tragédia aqui da família Handler era o assunto, né, da cidade, dessa cidade aqui, e não se falava em outra coisa a não ser isso. E isso ainda ficou um pouco mais desconfortável com a chegada do Iron Falk, né, quando ele retorna para sua cidade ali, porque na verdade ele já tinha meio que uma má fama, as pessoas já tinha um pensamento com relação a ele, um pensamento ruim, desde quando ele mudou dessa cidade, quando ele ainda era um adolescente, né, quando ele deixou a cidade, né, com o pai dele, devido à morte de uma amiga, né, uma garota que fazia parte do grupo de amigos dele, no caso dele, do Luke e de umas outras pessoas. E aí quando essa garota foi encontrada num lago, o Iron, ele ficou muito assustado e saiu da cidade, até mesmo por causa dos boatos, né, que conspiravam meio que contra ele. E anos depois ele retorna a essa cidade para tentar entender, né, o que aconteceu, essa tragédia envolvendo o melhor amigo dele, a família. E nisso ele se junta a um outro agente aqui para poder pesquisar então o que levou o Luke, seu melhor amigo, a matar, né, a tirar a vida ali da esposa, do filho dele, e logo depois ter tirado a própria vida. Então nesse meio tempo, enquanto ele investiga sobre a morte da família Handler, alguns fatos, né, envolvendo a morte dessa garota, né, que no caso se chamava Ellen, vem à tona, e isso traz todo um embaraço, cria todo um embaraço aqui na vida do agente Iron Falk. Então é mais um daqueles thrillers cheio de reviravoltas incríveis, sem contar, gente, que a escrita da Jenny Happy é perfeita, tá? Na minha opinião, é uma escrita que eu gosto muito. Às vezes ela é bem enfática em descrever alguns detalhes.
e ela descreve de acordo que as coisas vão acontecendo, sabe? Então é muito bom pro leitor assim, ir construindo na cabeça as imagens visuais ali da trama. Então assim, eu achei perfeito esse livro. E no mais também, o fato de eu ter gostado tanto é pelo tempo que eu li essa história, o momento que eu estava vivendo. Então assim, muitas coisas mudaram a partir desse livro na minha vida como leitor, que eu falo, sabe, perspectiva sobre escrita, sobre leituras, enfim. Inclusive esse livro aqui, eu sei que já falei isso várias vezes aqui no canal, mas esse livro foi um dos motivos pelos quais assim eu criei esse canal, tá? Então é por causa dessa belezura aqui que hoje existe o blog, literalmente. Então eu amo muito, muito esse livro e sim, é um dos meus livros favoritos da vida. O segundo livro, que também é numa edição da Tag Livro, gente, é esse daqui que se chama Uma Nova Chance para o Sr. Double. Esse livro aqui, ele tem uma história assim que, sério, eu tenho algumas memórias, sabe, algumas lembranças, é bem nostalgia mesmo, sabe. Essa história aqui é uma história que ela não tem nada assim muito exorbitante, muito, sabe, de surtar a cabeça, mas é uma história, gente, que eu particularmente achei muito bonita. É uma história que ela traz aquele quentinho no coração, sabe, porque é a proposta desse vídeo aqui, então por isso que eu preparei esses livros para mostrar para vocês. E basicamente nessa história aqui nós vamos conhecer o Sr. Double. Ele é um plantador de batatas, né? Ele costuma fazer alguns experimentos com as batatas. E ele mora numa montanha que fica bem afastado assim da sociedade, da vizinhança, enfim. Um homem bem antissocial, pelo que nós conhecemos aqui. Ele é separado da esposa e os seus filhos, ele tem um casal, né? No caso que já são adultos também, porém que não moram com ele. O Sr. Double é um homem solitário, um homem antissocial, e a única companhia mesmo que ele tem é a sua governanta, a sua digamos que empregada, né, a mulher que cuida da casa dele e tal, que prepara o chá dele todas as tardes, que é a senhora Midwood. Essa senhora, toda vez que ela adoece, né, o mundo do Sr. Double meio que desmorona, porque ele fica muito mal, né, com a ausência da sua principal companheira aqui, que é a sua governanta. E nessa história a senhora Midwolf, ela vai ficar um pouco debilitada devido a uma doença, de modo que ela vai ter que se afastar mesmo por muito tempo aqui da vida e da casa do Sr. Double. Porém, ao contrário aqui do Sr. Double, a senhora Midwolf, ela é uma senhora que ela tem muitos amigos e ela faz parte de um grupo, né, que presta um serviço social em defesa aos animais. Como ela vai ficar afastada para tratar de uma doença, ela meio que convoca, né, o Sr. Double ali para poder estar juntando, inteirando ao grupo que ela faz parte, para poder estar ajudando com as atividades do grupo, né? No caso, cuidar dos animais, enfim, das atividades que ela fazia aqui. Isso será um grande desafio para o Sr. Double, uma vez que ele é um homem cheio de segredos, cheio de mistérios. Ele não recebe muitas pessoas na casa dele. Ele é um homem muito desconfiado de todo mundo, porque ele guarda muitos segredos, muitos mistérios. E para que ele possa inteirar esse grupo, ele vai precisar de quebrar algumas barreiras, né? Barreiras relacionais, barreiras sentimentais também. Enfim, ele vai precisar mesmo de entrar de cabeça nesse grupo para poder dar sequência então nas atividades da amiga dele. E o que me chamou mais atenção nessa história é a sensibilidade que a autora criou, tá? Inclusive eu nem falei o nome dessa autora, gente. O nome dessa autora aqui é a Sene Gleister, eu tinha até esquecido de pronunciar o nome dela aqui. Mas a sensibilidade que ela usa para poder escrever essa história, sabe, é fantástico. Ela vai nos mostrar como que são formadas relações de pessoas na terceira idade. Então é um livro que fala sobre família, sobre laços de amizade, enfim, sobre relacionamentos. E nossa, é maravilhoso esse livro, gente. Eu super indico esse livro aqui também. Gente, um outro livro que eu amo de paixão, amo mesmo, o livro se chama Escola de Equitação para Moças, da Anton de Sclefani. Essa autora que ela conquistou meu coração nessa narrativa, porque a história aqui é muito bem escrita, muito bem contada. Escola de Equitação para Moças é um livro assim sensacional, com uma escrita deliciosa, sabe? Uma escrita para te fazer viajar mesmo. Aqui nós temos como protagonista principal a Thea, que é uma adolescente que vai deixar a Carolina do Norte, vai ser transportada para a Flórida, para um colégio interno, e é um colégio interno de elite, onde várias garotas de diferentes níveis sociais vão receber uma educação, digamos que uma educação mais rigorosa, né, para que elas
aprendam a se portar como moças, até então seguindo o padrão aqui da época e tal. E até então ela é mandada, né, para esse colégio interno logo depois de ter vivenciado um incidente, né, na família dela que envolvia o irmão, o primo dela, que era muito próximo a ela por sinal. E após esse incidente ela é mandada então para esse colégio interno e ela vai ficar lá por longos anos, do contato com a família somente por intermédio de cartas. E a princípio a gente não sabe o motivo pelo qual ela é mandada para esse colégio, mas na medida que a gente vai lendo a gente vai compreendendo claramente, né, até chegar no final e ter um plot totalmente assim de surtar mesmo. Porém, a autora aqui ela usa essas linhas temporais que divergem bastante para contar o passado e a atual situação da Thea, né, onde ela se encontra. Então eu gostei muito. O que me chamou a atenção nessa história não foi bem a história em si, o enredo em si, mas a escrita que é deliciosa, gente. Essa autora ela dá um show de narrativa, é para inspirar qualquer leitor e qualquer aspirante à escrita também, qualquer pessoa que gosta de escrever, sabe, que gosta de narrativa. Então, nossa, é sensacional a forma com que essa autora escreve. Ela usa de umas figuras de linguagem que é de dar inveja, sabe? É muito inteligente. Então, eu adoro esse livro, eu adoro a história, adoro como a autora conta. Então, eu deixo essa indicação. Se você ainda não conhece, leia esse livro, que eu quero muito que vocês leiam e gostem, assim como eu gostei. Ratos, do Gordon Reis, é um outro livro foda que eu super indico também, né? Aqui nós estamos falando de um thriller psicológico que é sensacional, uma história que não veio somente para entreter, mas que levanta questões importantíssimas aqui, questões como bullying, sabe, de uma forma monstruosa e pesada aqui nessa história, a corrupção e vários outros problemas sociais também nós vamos encontrar aqui. Eu não gosto muito de falar com muitos detalhes sobre thrillers não, porque eu sempre tenho medo de transparecer alguma coisa aqui e acabar sendo um spoiler, né? Então basicamente o que eu vou dizer é que nessa história a gente vai viver um drama juntamente com uma mãe e com uma filha que precisam esconder um corpo no próprio quintal da casa delas. E o que elas achavam estar em absoluto sigilo, na verdade o que elas não sabiam é que alguém estava espionando elas. Então a partir disso a história de mãe e filha aqui vai virar um inferno. Então esse livro é fantástico, o autor construiu muito bem cada página aqui, cada letra, cada palavra é muito bom, é um livro reflexivo sobre a vida, sobre muitas questões. Então super indico Ratos, do Gordon Reis. Leia, gente, esse livro aqui é para se ler em um dia, no máximo 2, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O meu queridíssimo O Desconhecido, do Joshua Ferris, não poderia ficar de fora. Esse livro aqui é um outro livro que eu amo demais. É uma história muito diferente, que tem aquele estranhamento por si só. E aqui o autor também levanta questões polêmicas, questões assim muito complexas, cheias de camadas mesmo, sabe? Com relação ao eu, sabe? Ao eu interior, ao eu do homem, enfim. Aqui nós vamos acompanhar a jornada de um empresário que ele é muito bem sucedido, que tem uma esposa perfeita, uma filha super inteligente, e ele é muito bem sucedido, como eu falei aqui, porém ele sofre de uma compulsão, é uma necessidade que ele tem de simplesmente sair andando mundo afora. O Tim é o nosso protagonista aqui e ele tem um problema nas pernas que não é tão bem assim diagnosticado pelos médicos. Na verdade, os médicos não passam um relatório preciso para a doença dele. E nisso ele sofre dessa compulsão, né, que o faz simplesmente deixar, seja o que for que ele esteja fazendo, e sair caminhando mundo afora até ele parar e simplesmente adormecer. E nisso a esposa fica desesperada, né, fica ligando para ele para saber onde ele está. E em muitos momentos ela precisa de deixar tudo, deixar o trabalho, deixar a casa e ir atrás do marido dela, né, para saber onde é que ele foi parar, qual foi a próxima parada dele. E é uma situação conturbada que compromete o casamento deles, né, que traz um desgaste muito grande para os dois. Enfim, é um livro que fala sobre relacionamento familiar de uma forma muito forte, muito profunda. Vai falar sobre religião, sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre muitas questões aqui, tá? Então é outra indicação que eu deixo para vocês. E por último, gente, um dos meus queridíssimos também é o Livro de Líbero, do Alfredo Nugent, que é um autor brasileiro, tá? Se você não sabe, eu tenho um livro aqui na edição de colecionador do Clube Intrínseco, porém ele vem também com esse cardzinho aqui, olha.
mostrando como que vai ser, né, a capa comercial, né, quando o livro estiver à venda aí. E, gente, essa história é maravilhosa, é uma história muito original, diferente de tudo que eu já tinha lido até agora. Quando estamos acostumados a ler muitos livros, acaba que as histórias tendem a repetir na nossa cabeça, né? A técnica de escrita, o enredo, quem que vai ser o vilão, quem que vai ser o mocinho, enfim, tudo fica muito repetitivo quando você lê muitos livros. Então o leitor ele fica muito feliz quando ele se depara com uma história que ele não tenha lido em lugar nenhum, que não é mais uma história que está sendo reproduzida, que não é uma cópia, sabe? Dentre muitas coisas que a gente vê repetida nos livros, né? Então, quando você se depara com algo assim que é 100% puro, original, sabe? Algo que você olha e fala assim, nossa, eu nunca vi isso, é uma coisa diferente. Então, tudo isso tem nesse livro. Esse livro é maravilhoso, a escrita é sensacional. Então, basicamente, nós vamos conhecer o Líbero, que ele é um garoto, ele trabalha numa gazeta, num jornal ali na cidade dele. E era ele quem distribuía os jornais ali para a comunidade. E ele fica alarmado juntamente com toda a cidade com a chegada de um circo misterioso, né? Um circo a qual eles nunca haviam ouvido falar. E quando esse circo chega na cidade, muda totalmente, assim, cria-se um alvoroço na cidade, e principalmente nesse jovem, né, no Líbero, que ainda é uma criança, e como toda criança, ele tem muita curiosidade, ele tem muitas expectativas, e ele gosta de coisas novas. E numa bela noite, quando o Líbero vai assistir, né, a uma apresentação aqui desse circo, ele se depara com um homem que tem uma importância muito grande para esse circo, que entrega para ele um livro. E nesse livro contém o nome de quem, gente? O nome do próprio Líbero, né? E nas primeiras páginas do livro segue uma história, né? Que obviamente é a história do próprio livro, porém as próximas páginas estão em branco. E o Líbero fica totalmente desesperado quando ele se depara com aquelas páginas em branco e ele não sabe como é que, né, vai suceder a história da vida dele. E isso faz com que o humor do Líbero se transforma totalmente, de modo que os pais dele não reconhecem, né? Não sabem identificar o que está acontecendo com ele, os amigos, enfim. E assim, gente, basicamente é isso que eu vou falar aqui dessa história, porque, sério, vale muito a experiência, você precisa de ler esse livro. É lindo, é belíssimo, é sensacional, é um show de narrativa, é maravilhoso. Eu tô doido para sair outro livro desse autor, porque, obviamente, eu quero ler. E também é um livro, assim, que ele me remete muito à infância, e eu não sei necessariamente o porquê, sabe? Quando eu olho para esse livro, quando eu lembro da história, eu lembro da minha infância, eu não sei, eu acho que é aquela coisa assim de inocência mesmo, sabe? De criança, de expectativas, de ser sonhador e tal. Mas é uma coisa que traz uma nostalgia, sabe? Que traz um quentinho no coração. Então, tudo isso que esse livro oferece. Então, tá aqui essa dica pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas histórias. Eu quis, né, trazer essa dica aqui pra vocês. E sim, gente, são livros muito importantes pra mim, livros que eu olho pra minha estante, eu fico muito feliz quando eu olho pra eles. Eu lembro do meu começo, eu lembro da minha introdução à literatura, eu lembro de vários momentos bons. Então, assim, são livros que eu gosto muito e eu quis trazer então essa dica pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Não deixe de dar o joinha aí pra ajudar a se inscrever nesse canal, me seguir lá no Instagram e me ajudar nessa comunidade. Venha interar, venha fazer parte desse projeto. E é isso, muito obrigado por ter me assistido, um grande abraço e até a próxima.